Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quero, antes de começar a nossa aula, né, vocês já vão ter visto outras aulas aí com outros professores já essa semana, e quero dizer para vocês que nós vamos para um período, espero que seja curto esse período, nós vamos ter as nossas aulas aí via videoaulas, né, e vão ser aulas bem mais resumidas, bem mais objetivas, tá? Na aula de hoje nós vamos falar, né, necessariamente nessa aula nós vamos falar sobre metas e remunerações fixas e variáveis, que acaba que uma coisa está ligada à outra dentro de metas aí, tá? Quero ver se eu consigo fazer um videozinho bem rápido para vocês, uma aula bem explicativa. Depois que nós terminarmos essa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês também no portal, que vocês vão fazer para mim individual e mandar de volta o mais rápido possível para mim, de preferência até no sábado, tá? Para que eu possa. Vamos marcar para sexta-feira, vamos deixar combinado sexta-feira, para que eu possa avaliar elas todas no sábado e já na segunda-feira já comunicar a vocês as notas já de participação, tá bom? Tava com muita saudade de vocês e eu espero que em breve a gente possa ter a próxima aula já presencial, tá? Então vamos lá. Como falado, nós vamos falar aqui sobre remunerações, tá? Metas e remunerações fixas e variáveis, tá? O que são metas de vendas? Quase todo mundo já ouviu falar disso, já conhece essa palavra, já ouviu falar sobre meta de alguma forma, mas nós vamos falar hoje de uma forma bem mais profissional e vamos explicar de fato como que é uma meta, como que se monta uma meta, como que se executa ela, como que põe ela de fato para funcionar o dia a dia nosso, tá? Então vamos lá. Confesse, você sabe ou não o que é uma meta de vendas, né? Metas de vendas são nada mais, nada menos, meninos, que objetivos de vendas mensuráveis, que são basicamente definidos por um número e por um prazo, tá? Ou seja, toda meta vai ter um número e um prazo, basicamente. Portanto, a gente vai ouvir muito falar disso aqui, ó, lucrar mais não é uma meta de vendas, é um desejo. Quando eu digo que eu tenho uma meta, eu quero vender mais, tá? Vender mais quanto? Como? Em qual período? Vocês conseguiram observar isso? Que isso não passa de um sonho, de um desejo? Meta é o seguinte, ó, é ter um lucro de 2 milhões em 2 anos. Tá? Isso sim é uma meta de vendas. Porque toda meta vai ser baseada em algum resultado. Ok? Então, vamos ver como que funciona de fato uma meta. Eu vou distribuir aqui usando a palavra mesmo, tá? Alguns já devem ter visto isso em alguns vídeos. Eles falam sobre aquele SMART, né? Que é uma palavra em inglês aí que pode se dizer esperto, inteligente. Então eles fazem metas em cima da palavra SMART. Eu vou usar a própria palavra meta mesmo, tá bom? Então ela começa com o M aí de mensurável. Ou seja, toda meta ela precisa ser medida. Eu preciso ter ela de forma que eu consiga medir ela, tá bom? Que eu consigo acompanhar, ok? Ela precisa ser também o que, gente? Específica. Ela precisa ser exatamente o que é que eu tenho que fazer. Igual a gente viu no exemplo anterior ali, né? Eu quero ter um lucro de 2 milhões. Ó, 2 milhões, eu especifiquei. E se é em dinheiro, eu consigo mensurar, eu consigo medir. Hoje eu faturo 6 milhões, quero um aumento de 2 milhões. Então, daqui 2 anos, eu consigo olhar e ver se a minha venda subiu de 6 para 8. Mensurável e específica. E o T? O T é de temporal, né? Eu quero ter um faturamento a mais de 2 milhões em 2 anos. Ou seja, tem um tempo. Vamos trazer isso para a nossa vida? Eu quero emagrecer. Eu quero perder peso. Então, é mensurável. Eu consigo subir numa balança, pesar quanto eu estou hoje e no período de 6 meses pesar de novo. Eu consigo medir. É específica porque eu quero perder 6 quilos. Eu quero perder 10 quilos. Especifiquei. Em quanto tempo? Em 6 meses. Agora, a última é o quê?
alcançável, atingível. Então, ou seja, eu quero emagrecer, ou seja, é perder peso, eu consigo subir numa balança e mensurar isso. Eu quero perder 10 quilos, é específica, em 6 meses, temporal e alcançável. Se eu dividir esses 10 quilos em 6 meses, veja bem, eu tenho que perder algo em torno de 1,5 kg, 2 quilos, né? Mais ou menos. Quer ver? Vamos até fazer aqui para a gente ver, ó. 10 quilos dividido em 6 meses. 1,6 kg por mês. Tá bom? A mesma coisa pode ser, olha um exemplo aqui bacana, ó. Hoje eu tenho faturado no mês de março, que fechou agora, R$ 115 mil. Mas a minha meta para o mês de abril é faturar 119.600. Ó, 115 mil mais 4%, 119.600. Ou seja, a minha meta é mensurável, porque é em valor, é em dinheiro. Então eu consigo fechar o mês de março agora, igual eu fechei, e no próximo dia 3, dia 4 de maio, eu saber quanto eu vendi em abril, porque é número. É específica, eu determinei 4% de aumento nesse faturamento. Tá? É temporal, é 30 dias e é alcançável, porque eu não tirei esses 4% de qualquer lugar. Eu fiz um estudo, eu imaginei, eu peguei faturamento do ano passado, no mesmo período, entendeu? Eu fiz uma série de análises que me levou a entender que eu consigo fazer esse faturamento nessa casa, tá bom? Deixa eu colocar uma apontadora aqui que fica bom para vocês acompanharem comigo. Agora, nós já descobrimos o que é uma meta. Nós já sabemos como é que uma meta funciona, como que ela tem que ser. Quais são os tipos de metas de vendas que existem hoje? Né? Se a gente quiser trabalhar com meta de venda, nós precisamos, no mínimo, conhecer os dois tipos mais utilizados dela. Tá? Quais são? Primeiro, as metas que mostram um retrato do momento e os resultados do passado. Tá? São metas que nos determinam o que nós estamos fazendo usando como parâmetro um período anterior de mesma equivalência. Por exemplo, o que eu vendi em março de 2020 tem que ser, obviamente, nesse tipo de meta, parecido ou melhor do que o que eu vendi em março de 2019. Tá? E o segundo, que são as metas de vendas que indicam uma tendência. Ou seja, o que eu vendo hoje, se eu tiro uma foto das minhas vendas hoje, quanto eu já vendi? Qual é a minha venda diária? Se eu continuar vendendo dessa forma, quanto eu vou vender até o final do mês? Olha que bacana. Para a gente ver isso, eu pus alguns quadros aqui para a gente acompanhar. A imagem não foi muito boa, vocês me desculpam, mas dá para a gente ter uma noção de que eu estou falando. Vamos usar aqui o mês de abril que nós estamos agora. Ó. Aqui fala-se de 2012, 2013, tá? É só um exemplo. Então aqui, ó, abril. Abril vendeu o quê? R$ 291. Essa empresa é esse vendedor. No mesmo mês, perdão, ele vendeu agora esse ano 312. E no ano passado ele vendeu 291. Ou seja, ele teve um acréscimo aqui, tá? Mas olha o mês de março. O ano passado ele vendeu bem mais do que ele vendeu esse ano. E aí geralmente elas são apresentadas assim, ó, em gráficos. Né? O vermelho aqui é o ano atual, o azul o ano passado. E aí você consegue ter um desempenho de cada vendedor, de cada membro da sua equipe, para saber qual é o desempenho dele. Esse é o primeiro tipo de meta, tá? Particularmente, eu gosto mais desse, ó. Esse é um quadro que eu gosto muito, pouca coisa eu mexeria nele, tá? Eu acrescentaria alguma coisinha ou outra, mas basicamente ele é muito bacana. Olha para você ver, ó. Bem identificado, quadro de vendas, tá? Ele mostra para nós aqui o mês que nós estamos trabalhando. Então aqui nós estamos no mês de julho. Esse mês tem 21 dias úteis e 30 dias corridos, tá? Por que, Alessandro? 21 dias úteis, 30 corridos. A gente não vende todos os dias do mês, sábado, domingo e feriado. Né? Nós só vendemos, vamos imaginar a situação dessa empresa aqui, de segunda a sexta-feira. Então, a minha meta que eu tenho para desenvolver e executar, eu tenho que executar ela em 21 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem a data de hoje, e geralmente essa data ela é atualizada dia a dia.
tá? Quem preenche esse quadro geralmente é o gestor comercial, gerente de vendas, supervisor, enfim, o nome que vocês tiverem aí. Ele preenche todos os dias esse quadro. Eu, particularmente, quando eu tinha equipes de vendas, eu sempre preenchi isso aqui à noite. Então, chegava agora, ao final do dia, todo mundo ia embora, eu ia lá, apagava o quadro e atualizava esse quadro. Amanhã de manhã, a equipe chegava, a gente tinha reunião todos os dias de manhã, de 15, 20 minutos estourando, e era passado como que estava a situação de cada um. Tá? Então, isso aqui são informações atualizadas dia a dia. Tem empresas, meninos, que são atualizadas 3, 4 vezes no dia. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos os vendedores, ó, o João, o Marcos e a Paula. Tá? Com as metas de cada um. E aqui começa a funcionar o quadro. Ó. O acumulado. A imagem não está boa, mas eu vou traduzindo para vocês aqui. O acumulado. Ou seja, até agora, dia 9/7, o João já vendeu 18 mil reais para a meta que ele tinha de 105 mil. Tá bom? Esses 18 mil significam o que em relação aos 105? 17%. Tá? Aí entra o nome do quadro, a tendência. Ou seja, se o João até hoje continuar vendendo o que ele está vendendo, ele vai chegar no final do mês com um valor realizado de 63 mil reais. Ou seja, algo em torno de 60% dessa meta aqui. Tá bom? Tá, mas para ele atingir essa meta, professor, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender 5 mil reais por dia nos 21 dias. Tá? Se vocês multiplicar esses 5 mil por 21, vai dar os 105. Tá bom? Então esse é um quadro que mostra o quê? Tendência. Minha meta é essa, o que eu estou vendendo hoje, acumulado é esse valor. Se eu continuar vendendo nessa toada aqui, vamos falar assim, eu vou atingir esse resultado. Então olha o tanto que esse quadro consegue orientar uma equipe de vendas. Tá? Aqui tem outras coisas que não convém entrar muito, como cobertura de PVs, enfim. Ele tem que abrir 6 novos cadastros todo mês, inclusive até hoje ele já abriu 5, ele já está com 83% da sua meta. Então, cada necessidade, cada negócio vai ter uma demanda diferente. Mas, basicamente, é isso aqui. Vocês vão reparar que nós vamos falar mais na frente ali sobre valores diferentes, tá vendo? Cada um tem um valor diferente, porque cada um tem uma necessidade e tem um tipo de cliente, um mercado diferente, tá? Mas, resumindo, é isso. É o quadro que mostra a sua meta, mostra o que você já fez, o quanto você já apurou da sua meta, e se você continuar assim, essa é a sua tendência. Ou seja, boa ou ruim, ela está apresentada ali. Ok? Então, nós já descobrimos que meta é o quê? É o direcionamento que você dá para a força de vendas. Os objetivos bem definidos, neste caso, é o primeiro segredo para se atingir metas, tá? Ou seja, esse direcionamento é aquilo que todos os dias a gente mostrando para a equipe de vendas, eles vão saber como que eles estão. Estou bonito na fita? Estou mal? Preciso dar meus pulos? Tenho que fazer alguma coisa para vender? Não, estou bem, estou tranquilo, né? Vou continuar nesse mesmo pique, porque quanto mais eu vender, eu ganho comissão, mais eu vou ganhar. Mas ele é exatamente para mostrar dia a dia qual é a situação sua. Por isso que eu sempre gostei de fazer essas reuniões de manhã, porque a gente já dá o norte para o vendedor do que ele tem que fazer durante o dia, tá bom? Ó, é justamente a meta que vai mostrar aonde o vendedor precisa chegar. Ó, acabamos de falar disso. Qual que é o resultado que a empresa espera dele. Ou seja, quando eu criei essa meta, eu fiz um levantamento junto com a empresa, com a direção, com o financeiro, e entendemos que um valor de X mil reais é o valor ideal para nós, tá? Distribuído isso individualmente, de acordo com cada vendedor, com cada mercado, com cada região de trabalho, nós vamos ter essa expectativa de vocês. E nos reunindo todo dia, vocês vão saber se vocês estão ou não dentro do que a empresa espera e também dentro do que vocês esperam, tá? Por isso que esse tipo de indicador de desempenho tem que ser muito bem estipulado, tá? A sua criação precisa ser muito minuciosa, ok? Afinal, gente, elaborar uma meta é um grande desafio para o gestor comercial, tá? Não é simplesmente chegar e
Da minha cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos vender X mil esse mês. Eu já vi isso, tá? Nas minhas consultorias, em algumas empresas que eu já passei, já vi pessoas criarem metas assim. Na hora eu fico quase doido, quase sofro um troço, mas enfim, a gente vai adequando de forma bem pautada, entendendo o que que é a realidade da empresa, o que que é a expectativa dos donos, enfim, a gente consegue conduzir e montar uma meta que é bem realista, tá? Primeiro, por quê? Porque cada vendedor tem um perfil e cada vendedor tem uma capacidade de produção. Você pode ter dois vendedores atuando no mesmo mercado, no mesmo perfil de cliente, um vai produzir diferente do outro, tá? E segundo, por quê? Porque a meta interfere diretamente no salário do vendedor. Então, ou seja, se eu colocar uma meta baseada na capacidade de produção de cada um, igual para duas pessoas, uma vai ganhar mais, a outra vai ganhar menos. E aí isso é complicado, porque ao invés de ajudar, eu posso atrapalhar, né? Olha aqui para você ver, ó. Por outro lado, a meta de vendas é justamente o que vai motivar ou desmotivar esse vendedor, tá? Se eu colocar uma meta que não é desafiadora e pelo contrário, ela é uma meta inatingível, eu vou desmotivar essa pessoa, tá? E aí acaba que essa meta vai ser impossível de ser alcançada, ao invés de trazer benefícios para a empresa e para ele, eu vou trazer dificuldades para ambos, ok? Esta é a importância das metas de vendas, ó. Quais são os objetivos dela? Medir o desempenho e premiar ou não o vendedor. Medir o desempenho por quê? Porque eu consigo verificar quem de fato está, pelo menos, se esforçando para fazer essas coisas. Tá? Quem de fato está pensando fora do quadrado. Quem de fato está fazendo algo diferente. Tá? E premiar essa pessoa ou não. Ou seja, eu vou premiar aquele que realmente está fazendo o negócio acontecer e não vou, né, premiar ou vou deixar de premiar aquele que simplesmente não deu muita importância para esse negócio. Ok? Então, pensando nessa influência e na importância das metas nos resultados comerciais, devemos elaborar um bom plano de vendas, de forma que eu venha influenciar positivamente a minha equipe. Ou seja, eu preciso, quando bem feitas essas metas, bem estipuladas essas metas, com base nisso, a partir de agora, montar uma estratégia de venda, tá? Para cada um especificamente. Monto uma geral, por exemplo, nosso objetivo agora é vender cursos num período de Covid-19, de isolamento. Todo mundo está em casa, ninguém pode sair. Qual é a estratégia? Fazer o que nós estamos fazendo agora. Fazer vendas online, tá? Atender essas pessoas via internet. Tá? Aí a gente tem que pensar em toda a estratégia, em todo tipo de negócio, né? Imagina o desafio que é para quem está lá dentro da escola Beat, ligando para cliente, aliás, nem lá dentro da escola, né? Em casa fazendo home office, ligando para cliente por cliente, para tentar fazer uma venda por telefone. Algo que antes a pessoa ia na casa do cliente ou o cliente ia na empresa. Tá? E detalhe, fazer uma venda de uma coisa não é porque a pessoa não quer comprar nada. Ela está super medrosa, não sabe o que vai acontecer. Então, olha que interessante como que é desafiador para um gestor comercial tocar um negócio de vendas. Tá bom? Então, fica aí a dica. Tem muita coisa que a gente podia falar sobre isso, mas numa outra oportunidade eu quero falar mais com vocês. Tá bom? Então, fica a dica. Quem é gestor comercial tem que saber como montar uma meta diferenciada para cada um, de forma que venha motivar, trazer resultados para a empresa e também fazer com que eles saiam fora do quadrado e comecem a pensar diferente, tá? Agora eu vou falar para vocês de quê? Dos tipos de remuneração. Por quê? Remuneração está diretamente ligado à meta. Bati meta, ganho mais, não bati meta, deixo de ganhar mais, tá? Não é que eu ganho menos, eu deixo de ganhar mais. Dentro das remunerações, pessoal, nós temos a remuneração fixa e remuneração variável. Pensar em maneiras de motivar os funcionários hoje tornou-se algo muito importante para as empresas. Por isso que várias delas já encontraram meios de fazer isso, como criando ambientes de trabalho mais leve, oferecendo benefícios, flexibilidade de horário, dar e receber feedbacks.
e também implementar uma remuneração variável. Então, hoje, eu acho que eu até escrevi um artigo sobre isso nos últimos dias, o tanto que nós vamos aprender com essa questão do isolamento do coronavírus, né, do Covid-19. A gente aprendeu que home office, a gente via isso longe, né, lá na Google, nessas empresas grandes, as pessoas trabalhando fora, na Apple, enfim. Agora a gente viu que dá para fazer no nosso negócio, né, dá para a gente se reinventar. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? A gente aprendeu muita coisa com isso. Mas, voltando aqui, isso são meios que as empresas hoje têm de incentivar os seus funcionários. Inclusive, a última delas, a mais interessante, né? Que é a renda variável, a remuneração variável, tá? Todas elas surtem algum efeito, mas a última é um complemento de renda maravilhoso. Só é preciso deixar claro, gente, que remuneração e salário não são sinônimos, tá? Por mais que possam ser usados assim, elas não são. Muitas pessoas confundem, então nós precisamos deixar muito claro isso aqui, viu? Isso não cai na prova, não, vocês já sabem, né? Despenca. Salário é o valor que eu recebo da empresa onde eu trabalho pela prestação de serviço que eu dou a ela. Tá? Isso firmado normalmente por quê? Por um contrato de trabalho. A remuneração, pelo contrário, é a soma do meu salário mais os benefícios que eu recebo dela. Por exemplo, hora extra, adicional noturno, insalubridade, comissões e gratificações. Tá bom? Então, salário é a soma do que eu recebo firmado por um contrato de trabalho, ou seja, um salário base, mais outros benefícios que estão aqui, a hora extra, adicional noturno, salubridade, comissões e gratificações. Mas afinal, o que é remuneração variável ou remuneração fixa? Né? Como eu expliquei agora, ó, salário não é remuneração, mas faz parte dela. Tá? Por quê? Porque ela é a base do que a gente chama de remuneração fixa. Então, remuneração fixa, entre outros, está o salário. Tá? Que, vamos dar um exemplo aqui, é o salário fixo. É um salário mínimo que eu recebo. Eu sou vendedor, eu recebo um salário mínimo fixo, mais comissões. Então, isso é uma remuneração fixa. Ok? Pois já existindo um contrato de trabalho, a empresa é obrigada a me pagar isso conforme a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O que pode mudar nisso, gente, é a forma de calcular, tá? E, consequentemente, o seu valor ao longo dos meses. Nós vamos ver para frente, ó. Antes do salário, ainda fazem parte da remuneração fixa os itens referentes aos adicionais obrigatórios. Tá? Isso aqui é obrigatório. Eu trabalho numa situação insalubre, então eu tenho insalubridade. Eu trabalho à noite, de madrugada, eu tenho um adicional noturno. Tá? E também as políticas de benefícios. Por exemplo, vale alimentação é um benefício, faz parte da remuneração. Vale transporte é um benefício, faz parte da remuneração. É um plano de saúde, é um benefício, faz parte da remuneração. Se eu tenho esses três, um valor fixo, junto com um salário fixo, eu tenho uma remuneração fixa. Tá bom? Isso, gente, conta como salário. Tá? Se eu recebo um salário mínimo e recebo mais R$ 200 de ajuda de vale transporte, recebo mais R$ 200 em ticket de alimentação ou refeição ou uma cesta básica. Se eu tenho um plano de saúde e se eu tenho um auxílio educação, por exemplo, num valor fixo, eu tenho uma remuneração fixa que é a soma do salário mais esses benefícios aqui. Ó. Mas como assim, professor? Sim, se eu recebo um salário mínimo mais R$ 200 de benefício de vale transporte, eu estou recebendo 1.275. Mais R$ 200 de alimentação, 1.475. Mais R$ 200 de auxílio educação, 1.675. Mas como assim? Eu deixo de meter a mão no meu bolso todo mês para gastar com o ônibus.
Então, o meu salário é líquido. Eu deixo de meter a mão no bolso para almoçar no meu período de trabalho todos os dias. Eu deixo de pôr a mão no bolso. Meu salário fica líquido. Eu tenho que estudar, porque faz parte da minha evolução no meu dia a dia, mas a empresa me ajuda, então eu pago somente uma parte, eu economizo parte do meu salário. E se eu tenho um convênio odontológico ou médico, a gente sabe, uma consulta médica hoje nada é uns R$ 200. Se eu pagar só uma mensalidade aqui ou uma pequena coparticipação, eu deixo de pôr a mão no meu bolso para gastar com isso. Tá? Muitas pessoas não entendem a real importância disso, tá? Mas é remuneração. E quais são, Alessandro, as vantagens e desvantagens da remuneração fixa? Bom, a principal delas é, esse modelo é um modelo seguro, tá? Por quê? Porque você sabe exatamente quanto que você vai receber no final do mês. E isso ajuda demais a gente a fazer o quê? O planejamento das nossas contas. Nosso plano orçamentário doméstico, nosso planejamento doméstico. Então eu sei se eu posso fazer uma compra, se eu posso fazer um financiamento, se eu posso adquirir um bem ou um curso, enfim, qualquer coisa, eu sei que eu ganho R$ 2.000 por mês, eu ganho R$ 1.000 por mês, eu sei se eu posso ou não comprar alguma coisa, tá? E o mesmo vale para a empresa, porque ela sabe que ela tem 20 funcionários que recebem R$ 1.500 cada um, ela sabe que ela tem que pagar X mil reais todo mês, ela já faz uma expectativa, uma projeção até para o ano disso. Por outro lado, aquele plus, aquele bônus, que é muito bem-vindo, ainda mais em situações de aperto financeiro ou de crises como a que nós estamos passando, ele não vai estar presente. Né? Eu sei que eu tenho que me virar nos 30 com aquele valor que eu ganho. Ok? Agora, a remuneração variável, que é uma forma de recompensa, tá? É uma recompensa muito utilizada por empresas dos mais diversos setores, tá? Não somente de área comercial, não somente de vendas, viu? E ela serve para quê? Para complementar, para somar a remuneração fixa, que é o salário mais os benefícios, tá bom? Porém, ela não precisa obrigatoriamente ser entregue ao colaborador todos os meses ou data definida. Tudo vai depender do quê? Da política da empresa. Quer um exemplo? As PLs, né? As famosas PLRs, PPRs, PPLs, cada empresa tem um nome. Mas são participações nos lucros. Geralmente a empresa estipula uma meta, metas de acidente, metas de resultado, metas de produção, enfim, de qualidade, e a cada período de ano, X meses, aí 6 meses, a cada 3 meses, ela distribui parte dos lucros com toda a equipe da empresa, tá? É uma renda variável, é uma remuneração variável, perdão. Enquadram-se nessa remuneração os valores que são pagos referentes ao quê? Ó, participação nos lucros, bônus para alcance de resultados e comissões, por exemplo, tá? O principal intuito de utilizar esse tipo de remuneração é a criação de vínculo entre o desempenho e a recompensa, tá? Compartilhando os resultados da empresa, ou seja, a empresa teve um bom resultado, ela divide com o funcionário. E principalmente transformando os custos fixos em custos variáveis. Como? Vamos usar o caso da CBMM, que paga lá hoje, vamos usar um valor aqui fictício, paga R$ 3.000 para todo o seu funcionário. Me dá 2 PLs por ano, ou uma, não sei, agora teve algumas mudanças, que equivale a 5 vezes o salário dele. Imagina se ela dividisse esses 5 salários em 12 meses, daria 0,4. Então você pega aí R$ 3.000, dividido, né, por 12, mais 0,1 aqui. Então daria um valor, vamos imaginar que daria R$ 3.500, R$ 4.000. Né? Então, R$ 4.000. Vou até fazer o valor exato para vocês. 12 mais 5 vezes 3, 15. Mais 15 mil dividido por 12. Ó, daria R$ 4.250. Ela teria que pagar todos os meses para os seus funcionários. Ao invés de 3.000 mais um bônus uma vez por ano, ela pagaria fixo 4.250. Agora, esses bônus eles são atrelados a metas. Ou seja, pode ser que ela pague 5 vezes o salário dele, pode ser que seja 4, 3, 10.
vai depender do quê? Do lucro dela. Então, um custo que era fixo passou a ser variável. Ou seja, quanto mais eu tenho produção, mais eu pago. Quanto menos produção, menos eu pago. É muito atrativo para as empresas, viu? E, Alessandro, quais são as vantagens e desvantagens da remuneração variável? A remuneração variável pode ser considerada benéfica, quando atrelada a um bom desempenho do colaborador, e valoriza a sua produção. Ou seja, eu motivo ele, eu mostro para ele que quanto mais eu produzir para mim, seja em vendas, seja em produção, qualquer outro tipo de coisa, mais eu motivo ele, eu bonifico ele. Tá? Ao perceber que o seu trabalho está sendo reconhecido pela empresa, com uma bonificação, com uma comissão por cumprir algumas metas, esse funcionário naturalmente passa a render mais. Tá? Isso é automático. Ok? Por outro lado, gente, se o clima da empresa não for bom, não for dos melhores, a inveja e o ciúme pode afetar esse negócio, tá? Causando prejuízos enormes ao ambiente de trabalho. Por isso que nós, gestores comerciais, precisamos ter uma gestão e um pulso muito firme para que, caso ocorra um tipo de situação dessa, a gente tem que eliminar ela na hora, é na raiz, tá? Aí existem algumas estratégias que a gente pode conversar mais no futuro sobre que tipo de estratégias que a gente pode usar, ok? Então, para concluir, nós vimos nessa aula de hoje sobre metas, né? Como que elas funcionam, como são de fato as metas, como que você monta uma meta e vimos também como que funciona as remunerações fixas e variáveis, né? É um conceito muito confundido com salário, tá? Então nós sabemos hoje diferenciar o que é salário, o que é remuneração fixa e variável, o que são metas, como montar uma meta e como acompanhar essas metas, tá? Saber diferenciar tudo isso, gente, é muito importante para quem está à frente de uma empresa ou para quem é um gestor comercial, um supervisor, um gerente, enfim, para quem é líder de equipe, tá? E também muito importante para quem trabalha para essa empresa, tá? Por quê? Porque quando os dois lados têm os conceitos bem definidos, a relação entre eles fica muito mais clara, ok? Bem, hoje era isso, né? Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei resumir ao máximo, tá? Se passou alguma coisa despercebido aí, entre em contato comigo, vocês têm o meu WhatsApp, tá lá no grupo, manda para mim diretamente a dúvida, que eu tenho o maior prazer de responder para vocês ainda hoje. Beleza? No mais, muito obrigado. Até semana que vem. E eu me despeço de vocês falando isso, viu? A próxima aula, em nome de Jesus, nós já vamos estar presencial já. Então, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé que logo isso vai se resolver. Eu acho que esse momento que nós estamos passando em casa agora, ele é necessário, tá? Mas logo, logo nós estaremos juntos de novo. Não esquece lá no portal agora não e fazer atividade, hein? Já abro lá agora, já salvo, já começa a fazer. A dúvida que vocês tiverem com relação à atividade, me chama aqui, ok? Grande abraço, até mais.